Isso para mim Interessante. mostra a essência do tipo de pesquisa que a gente faz, entendeu? Então, porque eu tinha conhecido ela naquele dia, mas eu conhecia os familiares dela que estavam ali e eu tinha passado tempo suficiente para ela perceber que eu não era um louco, sei lá, sabe assim, tinha um motivo para estar ali e ela conseguia entender qual era aquele motivo, né? Porque eu tinha explicado para ela e daí ela me mostrou. E aquilo dali foi o que ela me explicou ali mudou completamente a percepção que eu tinha da pesquisa. Ali foi divisor de águas. O que era? Então, estamos aqui entrevistando então o pesquisador Chico Camargo. Estamos aqui entrevistando então o pesquisador Juliano Speyer do University College London. E Juca acabou de... Posso falar Juca? Pode, deve. Juca acabou de terminar um doutorado. E algo que eu achei muito interessante, que eu queria contar para vocês. Você quer? Posso fazer o resumo. Eu trabalhava com internet há muito tempo e em um momento da minha vida apareceu, assim, o universo da internet estava meio pouco criativo, né? A indústria ela começa muito criativa porque você não tem profissionais das áreas e isso em meados dos anos 90, né? E mais 10 anos depois da bolha, etc., por volta de 2010, eu estava achando o ambiente do trabalho meio engessado, né? Depois da bolha, você está falando? Da bolha da internet. Tá. Sabe o que é isso? Sim. Então, Mas de repente quer contar para a audiência também? Então, parece, até onde eu entendo, né? Porque eu não sou especialista em finanças, mas parece que as ações das indústrias de internet estavam super valorizadas, além do que elas supostamente valeriam, e daí a bolha explodiu e um monte de empresa fechou, inclusive a empresa que eu trabalhava na época. Teve alguma empresona assim que fechou? Todas fecharam, inclusive, assim, fora poucas, todas as empresas interessantes hoje, acho que a grande exceção é o Google, inclusive a América Online, todas elas desapareceram, entendeu? Sim. E as que são importantes hoje, por exemplo, o Facebook é de 2004, se eu não me engano, né? O Twitter é de 2006, enfim, a bolha ela meio que ela impôs um nível de profissionalismo que quando a gente estava nessa primeira geração da internet comercial não existia. Se gastava muito, era uma coisa muito, enfim, faraônica assim. Mas, enfim, em 2010 isso estava meio engessado, ou seja, não tinha o mesmo clima de aprendizado, né? Que você tinha designer trabalhando junto com programador, enfim, era um espaço de muita troca de conhecimento. Quando isso deixou de ser tão comum, eu descobri, um pouco estimulado pela Thaís, minha mulher, a possibilidade de pensar a internet antropologicamente, que não é muito óbvio, né? Como assim? Então, que a gente em geral associa a antropologia com tribos indígenas, né? Uma visão meio tradicionalista da antropologia. Uma visão bem colonialista, né? A gente da cidade vai estudar eles de fora. Então, mas legal você estar falando isso, porque a antropologia é uma disciplina que se confronta muito com o legado colonialista dela, né? Sim. Então, a antropologia inglesa, principalmente, né? Muito do trabalho de grandes antropólogos da Inglaterra. Sim. Exemplo principal é o Evans Pritchard. Ele acontece junto com o projeto colonial, enfim, e tem uma presença aí que é sempre muito tensa de quem é o cara que está trabalhando em pró das pessoas que você está estudando e quem é o cara que está trabalhando em pró do Estado, entendendo quem são aquelas pessoas para usar aquelas informações, enfim. Enfim, chegou 2010, essa ideia de fazer internet de um jeito antropológico. A Thaís começou a falar, olha, tem muita coisa que eu ouço você falando, ela estava começando o mestrado e o mestrado dela tem a ver com antropologia. Eu estou ouvindo lá e eu demorei a prestar atenção, mas enfim. Daí em 2010 tinha um mestrado chamado Antropologia Digital, tem ainda na UCL, um mestrado incrível. E eu fui fazer esse curso de mestrado e quando terminou o mestrado, o meu orientador, o professor Daniel Miller, que, enfim, criou esse mestrado, um sujeito impressionante, assim, é um pesquisador antigo, no sentido de uma pessoa um pouco mais velha,
mas muito ambicioso intelectualmente, né? No melhor sentido. Então ele é inquieto em relação ao que ele faz. Ainda hoje, apesar de ser um pesquisador. Ainda hoje, agora ele está estudando mobile, por exemplo, ele continua, né? E então ele criou um projeto, ele conseguiu um grande investimento da União Europeia e criou um projeto chamado Why We Post. Porque a gente posta. Isso. No Facebook, no Twitter, enfim. A ambição é uma ambição, a pergunta é muito antropológica, né? E para mim calou, foi uma possibilidade muito simples de levantar uma pergunta interessante. Porque, por exemplo, se a gente fala de internet hoje, ainda hoje, a gente fala de privacidade, assunto, enfim, você vê quantas matérias... Importante. Google e internet vê as notícias. Então você vai falar ou de privacidade, acabou a privacidade, ou de inovação, transformação, modernidade, futuro. São dois caminhos, né? Tem a internet do bem, que é essa internet revolucionária, e tem a internet do mal, que é a internet que você não tem mais privacidade, que as máquinas estão te controlando, etc. E o professor Miller levanta a bola e fala, poxa, mas que internet é essa? É a internet sobre a qual se fala ou é a internet que as pessoas usam? E daí isso foi importante para mim porque eu percebia isso no mercado da internet. Eu percebia que existia a internet sobre a qual se falava, que é uma internet que vem do Vale do Silício, né? Com as palavras do Vale do Silício, com os tipos de formulação e de enquadramento, né? Você olha a internet de um jeito. E tinha internet das pessoas aqui no Brasil usando. Então, a princípio, esse foi o start, né? Ele falou, peraí, qual que era a diferença dessas duas internets? A internet do Vale do Silício e a internet do Brasil? Então, e de qual Brasil, né? Porque a pergunta que ele fala, quando a gente fala sobre a internet, geralmente as pesquisas científicas que são feitas, elas generalizam como se a internet fosse uma coisa. A internet é esse negócio, né? E no entanto, você está falando de pesquisas que são realizadas com jovens, universitários, geralmente brancos, geralmente americanos e europeus. Entendeu? Então, ou seja, esse tipo de enquadramento pressupõe um certo tipo de usuário que não é o usuário da internet geral, sabe? Como é que os velhos usam a internet? Como é que os analfabetos ou os com menos escolaridade usam a internet? Existem diferenças entre como é que as mães, né, de 40 de adolescentes usam a internet? Eles não estão localizados dentro desse espaço. Em geral, você pega o jovem, super modernoso, pegando ali as coisas, o Snapchat, que foi a novidade há uns anos, e você fala, não, a internet agora é isso. Então, o que o projeto tentava fazer é falar, ok, então vamos fazer o que os antropólogos fazem bem, que é ir onde as pessoas estão e passar um período longo de tempo, né? O antropólogo não faz pesquisa em geral, né? Classicamente por menos de um ano. Então nós éramos 9 antropólogos, foram 2 pessoas para a China, uma para a China industrial, uma para a China agrária, né? Ter o rural e o urbano. Uma pessoa para a Índia, para o sul da Índia, para Chennai, uma pessoa para a Turquia, Itália, Reino Unido, Trindade e Tobago, Chile e Brasil. Caramba. E nós trabalhamos conjuntamente, né, com o nosso objetivo era o mesmo, era ver como as pessoas entendem e usam as mídias sociais e fazer isso de uma maneira, metodologicamente foi inovadora também, porque na antropologia você vai e rompe contatos, ligações com o mundo e fica só ali. Nós mantivemos o trabalho colaborativo ao longo do processo. Então vocês se reuniam por Skype, algo assim? Todos os meses, a gente, antes de sair, durante a preparação para o trabalho de campo, a gente elaborou uma pauta de tarefas que incluía um tema para a gente escrever por mês um relatório de 5.000 palavras, que a gente compartilhava, lia e daí a gente tinha uma reunião por Skype. Como é que você fazia com fuso horário? Só de curiosidade. Porque você tinha gente em cada fuso horário, né? Em geral, a pessoa da China estava de madrugada e eu estava de noitão, e as outras pessoas todas no meio do caminho, né?
Na verdade, é o contrário. Eu estava de manhã e eles lá bem de noite. E você estava no Brasil? Eu estava numa vila trabalhadora. Então, porque uma questão, quando eu trabalhava profissionalmente com a internet, que me chamou muito a atenção, foi esse momento de inclusão das camadas populares no Brasil na internet, né? Porque, assim, para mim, como profissional da internet, era muito claro o momento em que a internet aconteceu, ela era um produto muito exclusivo, né? Então, você meio que se destacava, você sentia um certo orgulho de ter chegado àquele lugar. Era uma época muito diferente de hoje, em que as pessoas que usavam a internet, assim, as pessoas falavam sobre o computador e falavam, pra que você vai ter um computador? Sim. Não faz sentido você ter um computador, né? Isso não serve pra nada, isso é uma coisa de nerd, né? Eu tenho um amigo que eu brinco com ele ainda, que ele jurou de pé junto que ele nunca ia usar um telefone celular. Entendeu? Eu falei, imagina, eu não quero que as pessoas me liguem a qualquer lugar. Hoje ele é usuário, todo mundo. Se falava isso, né? Daí, em um determinado momento, que no Brasil está muito marcado pela chegada do Orkut, o Orkut foi, de verdade, aquela bola de neve descendo ladeira abaixo, né? E que ele começou a virar notícia, e quanto mais ele virava notícia, mais gente entrava e mais ele virava notícia, né? E ele começou como um fenômeno da classe média, né? Das classes médias urbanas do Brasil, e de repente, num determinado momento, entrou o povão, entendeu? E quando entrou o povão, aconteceu uma coisa interessante, porque a gente, num determinado momento, eu não sei se você se lembra disso, não sei quantos anos você tinha na época. Eu estava no Orkut. Então, quando o Orkut começou, e aquilo começou a se propagar, as pessoas que entravam começaram a fazer uma torcida no Orkut, porque a gente queria ter mais brasileiros no Orkut do que os americanos, né? Teve até uma celebração, quando, assim, ultrapassamos os americanos e tal. Mas na rabeira disso, entraram os brasileiros das camadas populares, né? Isso 2006, 2007, eles entraram junto, né? Eles foram vendo nos jornais, vendo na televisão, e daí começou a aparecer Lan House. A Lan House trouxe essas pessoas, né? Ofereceu para quem não tinha oportunidade de comprar um computador a chance de viver essa experiência também. E daí aconteceu uma reação assim, quando aquilo ali se tornou de fato uma presença volumosa, uma reação das pessoas das classes médias falando, olha, eu não quero essas pessoas. Isso veio de uma forma que tem um sociólogo francês que chama de violência simbólica, que é quando você goza da pessoa, né? Você fala, pô, mas você está escrevendo aqui, você não sabe nem escrever, entendeu? E esse fenômeno deram o nome de orkutização, né? Qual que é o nome do filósofo sociólogo francês? Pierre Bourdieu. Tá. E ele inclusive é muito útil, né? Foi ele que cunhou essa noção de capital social, por exemplo, capital educacional, enfim, e é um termo que hoje é usado até com um certo desleixo para identificar o networking da pessoa, né? Sim. Mas que é outra coisa, na verdade. Tá, orkutização. Isso, orkutização, então, era a maneira como as pessoas se referiam. Então, surgiu quando o Facebook comprou o Instagram. Sim. E teve uma popularização do Instagram, os usuários antigos do Instagram falam, pronto, acabou tudo agora, vai entrar, vamos orkutizar o Instagram, né? Que era uma maneira de dizer, olha, eu não quero que pobre esteja aqui, né? Que é que nem no Brasil, você tem aqui elevador social e o elevador de serviço, né? Então você quer ter o Instagram, mas você não quer que as outras pessoas usem. Então eu aproveitei a pesquisa para olhar para esse grupo e perceber o que eu acho, né, interessante. Na narrativa sobre a internet, geralmente quando você fala das consequências sociais da internet, você fala sobre o que chama de digital divide, né? Você sabe o que é isso, ou seja, tem uma narrativa... A divisão digital, a divisa digital? Então, isso quer dizer que quando o fato da internet estar disponível, ela vai produzir mais desigualdade. Por quê? Porque quem não sabe ler e escrever não vai poder tirar proveito da internet, porque não sabe ler e escrever, e quem sabe vai. Então, as possibilidades de aprendizado, de carreira, enfim, de contatos, de networking, etc., dentro dessa linha, dentro desse argumento, se dividiriam. O curioso, e não é uma exclusividade do Brasil ou da América Latina, você vê isso em vários lugares, né? Na China e na Índia com frequência,
que essa narrativa não é tão simples, sabe assim, 1 mais 1 é igual a 2. O que eu vi durante a pesquisa de campo era o brasileiro popular com menos escolaridade, menos dinheiro, pagando pela inclusão digital dele, ou seja, querendo entrar na internet, fazendo um esforço para que isso fizesse parte da sua vida. E esse foi a ambição, o interesse da minha pesquisa. Eu queria entender por que o brasileiro popular, porque ele não precisava. Hoje, parece meio óbvio. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, já era 2013, o lugar onde eu estava era um lugar turístico, então você tinha a área turística, que era uma área de condomínios, né, onde visitavam as pessoas de Salvador que iam para lá, era uma espécie de, sei lá, Guarujá, né, era um lugar bacana. E perto dali tinha essa Vila Trabalhadora, que tinha uma configuração urbana diferente. Quando eu falava com as pessoas desse lugar mais chique, que as pessoas do outro lado onde eu estava morando usavam a internet, eu jura? Né? Eles usam a internet? Assim, poxa, nossa, mas eles não sabem nem escrever, como é que... E era às vezes assim, era sincero, sim, mesmo sendo às vezes preconceituoso, era assim, poxa, mas é mesmo que eles estão no Facebook mesmo? E na verdade não é que estava, mas existia uma febre, né, do Brasil popular, em relação principalmente ao Facebook e depois ao WhatsApp. E eu quis, então, na pesquisa, procurar saber, né? Tem pesquisa no Brasil sobre o uso da internet. O problema dessas pesquisas, o problema das pesquisas é que, né, você faz a pesquisa, surgem outras possibilidades. Essas pesquisas focam num determinado tipo de usuário, que é uma espécie de classe média cosmopolita, que é meio parecida com os americanos, parecida com os europeus, né? Classe média, educada, urbana. E eu queria ver os outros, que não tinham sido pesquisados ainda. Um exemplo, ouvir música, né? Ouvir música? Então, era muito comum no povoado as pessoas ligarem o celular, em vez de colocar o fone no ouvido, ligar e deixar o som ligado. Entendeu? Que pra gente, você coça a cabeça como se fosse uma coisa, a pessoa fosse ignorante ou burra, né? É difícil a gente perceber que ali tem uma lógica diferente. E você desconstruir na sua cabeça classe média, que não é que você está fazendo o padrão e ali é o despadrão, não, que é outro padrão. Isso, Então, por exemplo, uma outra coisa que é muito irritante, porque é diferente do que você acha certo, do que você acha educado, por exemplo. Então, uma coisa que a gente tinha muita dificuldade de lidar, ainda na questão da música. Ninguém pede para o vizinho abaixar a música, você aumenta o seu som, entendeu? Dentro daquele povoado, né? Eu não estudei classes populares em outros lugares. Você não estava no Brasil inteiro, você estava naquele povoado. Então, sei lá, tinha uma pessoa ouvindo funk aqui, daí o outro ligava o evangélico. E de repente a nossa casa tinha 4 pessoas, 4 casas, cada um com som, e você não conseguia nem ouvir um, porque eram todos tocando ao mesmo tempo. E a gente não queria, né, aumentar mais um som ainda. Então é difícil, né? Essa adaptação é difícil. Mas o bonito da antropologia é isso, que chega a um determinado momento que você deixa de ser novidade, né? E quando você deixa de ser novidade, você cria vínculos de confiança e a gente pode fazer perguntas para algumas pessoas que a gente sente mais próximas, que você não perguntaria antes. Então você não pergunta, por exemplo, para uma mãe a queima-roupa se o filho dela está ligado a algum traficante, por exemplo, digamos. É falta de educação? É falta de educação, e a pessoa vai mentir ou vai mudar de assunto, enfim, né? Quem é essa pessoa para fazer essa pergunta? Mas, depois de algum tempo, esses assuntos surgem, né? Então, e você pode tratar desses assuntos mais sensíveis, ou, pelo fato de você já ser ali uma pessoa conhecida, você para de chamar atenção. Então você presencia coisas, e é muito da metodologia antropológica, né? A gente não chega o tempo todo com prancheta, eu quero gravar. Você participa, né? Tanto que esse é o nome da maneira como a gente se relaciona, né? Ou seja, a gente observa participando, né? Então, você vai para um bar, você está se divertindo, mas ao mesmo tempo você está ali observando. Um dos insights mais importantes da minha pesquisa foi exatamente num bar. Eu me lembro, eu estava conversando com essa menina, ela era interessante porque era uma menina de uma família popular, só que ela era budista e tinha feito
tinha feito universidade, enfim. E daí eu conversei, eu contava para todo mundo a minha pesquisa, né? Eu achava que isso, e eu acho que seja verdade, que eu compartilhava o que eu estava vendo, o que eu estava pensando, o que eu estava entendendo, ajudava as pessoas a acreditarem que eu era mesmo pesquisador e o que eu fazia enquanto pesquisador. E eu contei para essa menina e tal. Daí, uma hora, assim, horas ali no bar, conversando, batendo papo, bebendo, e daí ela levanta, vai para um canto um pouco mais escuro e fica ela e 3 amigas, elas meio que fizeram um círculozinho, né, com um telefone celular no meio, e elas estavam rindo. Daí eu falei, ó, alguma coisa está acontecendo ali, né? Quando ela sentou e ficou sozinha na mesa de novo, eu sentei na mesa e falei, olha, lembra aquilo que eu te contei sobre o meu trabalho? Então, eu não quero ser xereta, mas para mim ia ser muito legal se você pudesse mostrar e me explicar o que é que você tinha mostrado. Então, isso para mim mostra a essência do tipo de pesquisa que a gente faz, entendeu? Então, porque eu tinha conhecido ela naquele dia, mas eu conhecia os familiares dela que estavam ali e eu tinha passado tempo suficiente para ela perceber que eu não era um louco, sei lá, sabe assim, tinha um motivo para estar ali e ela conseguia entender qual era aquele motivo, né? Porque eu tinha explicado para ela e daí ela me mostrou. E aquilo dali foi o que ela me explicou ali mudou completamente a percepção que eu tinha da pesquisa. Ali foi divisor de água. O que era? Então, porque quando eu cheguei nesse lugar, eu me incomodava muito com a maneira como as pessoas mostravam o interior da casa delas e o interior das famílias delas no Facebook. Uma coisa que, especialmente morando na Inglaterra, ou seja, ninguém que eu conheça, né, era um assunto. Você não publica a foto do seu filho bebê nunca. Eu não entendo direito por isso. Porque você não tem chance de ser sequestrado, né? É um lugar, mas tem um negócio da privacidade, né? Isso aqui é meu, eu não quero. E entendendo ou não, eu tinha incorporado essa lógica. Então, quando eu cheguei, o que você tinha passado na Inglaterra, você estava um pouquinho em inglês, assim? Então e daí eu olhava aquilo dali, eu ficava fisicamente incomodado. Caralho. Entendeu? Eu falava, por que as pessoas estão mostrando? E eu ficava incomodado por elas estarem mostrando a família, assim, dentro desse ideia da privacidade, né? Por que você está expondo a sua privacidade desse jeito? E eu ficava com uma outra camada de preocupação, porque com essa ideia que a gente tem do Brasil ser um país perigoso, falar, pô, mas você está mostrando a sua televisão, né? Você está mostrando o seu computador, você está mostrando o seu laptop, né? As pessoas vão ver, você não vai ficar com medo que as pessoas roubem e tal. Ambas pensamentos de classe média, né? Então, quando essa menina me mostrou o tipo de conteúdo que ela que circulava no WhatsApp, daí eu falei, pá, então a privacidade dele está aqui. Então, o Facebook, que é um espaço que pra gente é um espaço mais caseiro e que você controla graus de visibilidade, então tem coisa que você mostra para os seus melhores amigos, coisas que você mostra para os seus amigos, coisa que você só mostra para os seus conhecidos, coisa que você publica publicamente. Eles não, o Facebook é para todo mundo, é uma espécie, eu gosto de comparar com a igreja de domingo, entendeu? Sim. É uma coisa fechada, né? Não é uma coisa pública, mas você vai com a melhor roupa, entendeu? E o Facebook ele tinha um pouco essa função, tem um pouco essa função, meio que janela da sua vida pessoal, mas é uma vida que é muito editada, sabe? Por quê? Porque as pessoas que moram na sua rua, elas já sabem como é a sua vida, entendeu? Elas já conhecem a sua casa, elas já sabem a sua família, então você não precisa ser privado com eles, porque eles moram juntos, né? Numa lógica de proximidade que é diferente da nossa, quer dizer, então aqui nesse prédio moram os meus sogros, a minha casa fica a 1 quilômetro daqui, a casa dos outros sogros, sabe? A gente vive totalmente separado e as paredes são isoladas, você dificilmente ouve o que a outra pessoa está falando. Lá não. Primeiro, você tem dentro de um terreno, os filhos vão construindo, né, em cima e dos lados, as pessoas se frequentam muito, elas se ajudam muito e se escutam muito. Sim. Né? Então, dentro dessa lógica, você não precisa ficar tendo controle de privacidade, porque as pessoas já estão na sua casa. Sim. Entendeu? Então, o Facebook ele tem um propósito que tem muito a ver com essa noção de espaço físico, de espaço habitado, que é diferente da nossa. Então, daí, isso demorou 6 meses para acontecer, né?
Então daí você, depois desses 6 meses, você fala, beleza, então deixa eu ver qual que é o Facebook, o uso das mídias sociais dentro da lógica das pessoas, né? E não tratando elas como se elas fossem ignorantes, que era uma coisa que eu estou falando de mim mesmo. Eu olhava e falava, não, é que você não chama de ignorante, mas você fala assim, putz, essa pessoa não estudou muito, né? Vai ver que ela não leu, que tem os perigos de privacidade. Não, tem outras lógicas, tem perigos. E elas sabem que tem perigo e os pais têm uma preocupação para observar o telefone dos filhos, etc. Mas o problema está no telefone, não está no computador, entendeu? Inclusive que o computador fica... Desculpa que deu uma cortada aí. Eu estava dizendo que o computador fica na sala, né? Então, a gente... Aí tá a beleza da coisa, né? Você vê um estudo em que o cara usa questionário, ele vai pegar uma pessoa de um outro mundo, de um mundo paralelo como esse, vai falar, escuta, e vai fazer uma série de perguntas baseado no entendimento que ele tem sobre como o uso deve ser. Aí a beleza, eu acho, e o poder, né, de elucidação da metodologia antropológica, né? Ou seja, você primeiro entende como a pessoa percebe aquilo, né, em que situação ela está, para depois você fazer as perguntas, né? Massa. Então, por exemplo, se você está falando de privacidade, de intimidade, a gente, em geral, pensa no computador como um item pessoal, né? No computador pessoal. Personal computer, né, o PC. Sim. Isso não se aplica a essa família. É o computador da família? Então, 2 motivos. Primeiro, é caro pra caramba. Então, você compra um, você não pode comprar vários, entendeu? Cada um tem um no seu quarto. E segundo, é um item de prestígio, então você quer que ele fique na sala. Fato. Você quer que as pessoas vejam, olha aqui como eu consigo comprar isso daí, olha aqui como eu tenho a habilidade de mexer com essa máquina sofisticada, né? Então você diria que ter, por exemplo, um smartphone, ter uma conta no WhatsApp, no Facebook, isso foi um espaço privado que foi criado aí? Então, você diria que a internet meio que favoreceu a privacidade de certa forma? Não, eu acho... Acho que a gente poderia dizer que sim. Eu não estou querendo ser vago, eu estou querendo só explicar com nuance isso daí que você está falando, que é uma pergunta interessante. Então você vai me dizer que não existia privacidade antes? Existia. Pois é. Existia muito. Tanto que eu acho que um insight importante na minha pesquisa tem a ver com como a privacidade é criada a partir do uso de estratégias de conversação. Então tem maneiras de você falar que aliena as pessoas que estão no entorno. E isso é tudo independente de internet, então? Absolutamente. Eu uso o termo encriptação do discurso, que é só para, sei lá, tentar descrever usando uma referência que a gente em geral entende de encriptação. Nem sei se é uma referência tecnológica. Isso, mas que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, por exemplo, se nós convivemos tanto assim, dentro da mesma casa, ou somos a mesma família, somos vizinhos, etc. Tem uma série de coisas que, se a gente quer falar um com o outro, a gente pode extrair muito de contexto. Então, por exemplo, se a gente está numa conversa e a gente quer falar do vizinho da frente que é alcoólatra, você não vai falar pelo nome dele, porque as pessoas que estão no entorno provavelmente vão escutar e vão falar como fofoca, não sei quem está falando de você, isso. Daí você se refere àquele cara. Aquele cara? Entendeu? Aquele cara que você já sabe do que eu estou falando. Exatamente. Então, essa é uma das possibilidades, entre outras, por exemplo, usar gíria, tirar contexto, falar rápido. Enfim, tem uma série de modos que você usa para criar privacidade em espaços que não são privados, né? Em espaços que são públicos. Então você fala do telefone, de fato, o telefone traz um elemento de privacidade para o uso da tecnologia, mas não é que essa privacidade não existia, né? Ela não existia em relação ao computador, mas ela existia no âmbito da vida das pessoas. E ela existe também em outras classes sociais? Privacidade dessa maneira criptografada que você falou? Então, não tanto assim, né? A literatura antropológica sobre esse assunto chama indiretividade. E a literatura antropológica fala principalmente de contextos pós-coloniais, então você tem bastante isso aqui na América Latina, é muito estudado no Caribe, né? É mesmo? E tem uma história também na no arquipélago de Fiji, é isso, arquipélago? Acho que é. E que teve também uma migração de trabalhadores de baixo,
que cobra um pouco, né, praticamente serviu para a FIGE da Índia, e que também você observa esse fenômeno, ou seja, esse fenômeno de criar maneiras de conversar sem que as pessoas estejam no entorno e entendam. Tipo língua do P, só que bem mais avançado, né? Isso, língua do P de um jeito que você nem percebe que está acontecendo, né? Que na língua do P você fala, eles estão falando alguma coisa. Sim. Mas nesse caso, enfim, até eu descobrir que isso acontecia, assim, demorou, entendeu? Assim, olhando e juntando, né, uma coisa com outra. Sim. Então, no final das contas, o seu doutorado foi essencialmente passar um tempão mergulhado nessa comunidade, primeiro tentando, digamos assim, entrar na cabeça deles, entender como que eles veem o mundo, como que eles pensam, para daí poder fazer perguntas sobre por que eles agem de uma maneira ou outra, que originalmente, do ponto de vista do pesquisador, sei lá, classe média, tradicional da universidade, seriam coisas que não fariam sentido por causa do ponto de vista do pesquisador? Então, eu estava interessado em entender por que o brasileiro popular se fascinou pelas mídias sociais. Sim. Entendeu? Sim. Porque não era lógico na época, tanto que quando aconteceu pegou todo mundo de surpresa e falou, poxa, o que esses caras estão fazendo aqui? Sim. E hoje, eu tenho, uma hipótese minha, eu acho que a internet é mais útil para eles do que é pra gente, entendeu? Então a internet é farmácia, a internet é hospital, a internet é loja, que é uma coisa que você tem uma lojinha na internet? Você já vendeu assim produtos em série na internet? Nunca vendi produtos em série. Muito comum na camada popular, porque você já tem a mulher que trabalha e ela tem ao lado, ela é vendedora de Avon, vendedora de Natura, entendeu? Sim. E isso não é só mulher. Então esse negócio de shopping online para complementar a renda faz parte também da loja. Então eu tenho a impressão, porque eles têm mais necessidades em geral, numa ausência do Estado, né? Então ambulância você depende do vizinho, perde emprego para conseguir depende do vizinho, do parente. Se você não tem dinheiro para comprar um remédio, você depende das pessoas. E isso já acontecia antes da internet, mas daí com a internet, com acesso a ela, isso se acelera? Isso, então, esse eu acho que é talvez o que eu mais gosto na consequência do estudo. Porque a gente fala de internet, a gente geralmente está falando de futuro, né? Sim. Então se associa a internet a um mundo moderno, novo. Então é o Uber que revoluciona a indústria, é o Airbnb que revoluciona, e tem toda essa coisa da revolução e da novidade, da inovação. Daí você vai para lá, o que é útil e importante na internet, principalmente, é uma coisa absolutamente conservadora e tradicionalista, que é você fortalecer esses vínculos familiares e familiares estendidos, assim, no sentido da vizinhança, né? Sim. Então, em vez de modernizar a vida das pessoas, de certa forma ela fortalece os modos que são tradicionais, né? Fascinante. Então, respondendo isso, né? Poxa, a internet, quando a gente vê esses enquadramentos, eles às vezes são enquadramentos importados, né? Sim. Que a gente usa de uma forma talvez não tão crítica. Falar, a internet acaba com a nossa privacidade. Que privacidade? Privacidade de quem? Qual a noção de privacidade, né? Em vez da gente importar tão facilmente, porque saiu no New York Times, né? Em geral é isso. Você tem uma pesquisa de uma universidade importante. Então, Harvard fez uma pesquisa sobre o uso da internet. Em geral, parece assim, a internet faz isso. Você não fala que a internet faz isso com estudantes universitários de tal idade, etc, etc. Daí isso aparece no New York Times. Daí dá na Folha de São Paulo. Entendeu? Assim, é uma universidade, mas daí parece que é o mundo inteiro, tem uma generalização. Você não está... Não, eu estou falando de um grupo. Se você olha o trabalho, às vezes nem é culpa do pesquisador. O pesquisador está explicando, eu trabalhei com esse grupo durante esse período, desse jeito, etc. Mas a notícia que você tem que ser compacta, ela fala assim, a internet acabou com a privacidade, né? E daí parece que a internet acabou com a privacidade nos Estados Unidos e no Brasil. Mas qual Estados Unidos? Qual Brasil, né? Que parte do Brasil? Porque você vai para o lugar onde eu fiz a pesquisa, o que as consequências da internet são muito diferentes na vida das pessoas. Quando elas falam muito de internet em relação ao relacionamento íntimo, por exemplo, entendeu? E como maneiras de você abrir possibilidades de contato que dentro daquele mundo que é muito vigiado existiam menos. Sim. Por exemplo, então tem, ao contrário, em vez de acabar com a privacidade, tem um ganho de privacidade ali. Tem uma de repente
Tenho 2 melhores amigos dentro de casa, em vez deles falarem com indiretividade, eles estão trocando texto. Parece que eles estão falando com alguém que estão lá, mas eles estão falando aqui. Sim, sim. Né? Cara, última pergunta. Se alguém quiser ler o seu trabalho, tem como? O livro em inglês já saiu, É de graça? publicado. Então, ele tem os 2. O livro em papel pode ser comprado, chama Social Media in Emergent Brazil. Link aqui embaixo. E pode ser baixado gratuitamente também. Link aqui embaixo. E no final do mês de junho ele vai estar em português, impresso e digital também. Link vai estar aqui embaixo? Vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo, em junho. Se esse vídeo não sair em junho. Pô, sensacional, Luca. Valeu, espero que vocês tenham curtido. Toda vez que eu ouço essa história eu fico com vontade de virar antropólogo, acho muito legal. Então, valeuzão. Obrigado eu. Tchau, tchau.